Opa galera, beleza? Eu sou o Raul e esse é o InfoFoot, seja bem-vindo ao canal. Se você é novo e ainda não é inscrito, já se inscreve aí embaixo, que é de graça, não custa nada, é só clicar aí no botão inscrito e inscrever-se. E já ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu dar aqui no canal. Deixa seu like nesse vídeo e compartilha o canal para nos ajudar a crescer. No vídeo de hoje vamos para as dicas da rodada 9 do Cartola FC, tá bom? Essa rodada temos que saber utilizar nossas cartoletas, porque temos muitas opções boas, só que caras. Então a gente vai ter que ir atrás de jogadores, de opções boas e baratas também, porque a gente não tem muita cartoleta aqui. Mas quem tem algum jogador, quem tem bastante cartoleta vai poder escalar bons jogadores que vão garantir maiores pontuações, né? Vamos lá. Aqui no gol, a gente começa destacando o Thiago Volpi do São Paulo, tá? Ele joga contra o Red Bull Bragantino, que tá surpreendendo todo mundo, mas não é uma coisa boa essa surpresa. É muito ruim porque o Red Bull Bragantino no início do ano era um time que estava sendo esperado por todo mundo para ir bem no campeonato e não está indo, tá bom? Está indo muito mal, está aí. Acho que teve apenas uma vitória no campeonato e está em 18º. Então o Thiago Volpi deve manter o SG com o São Paulo jogando em casa. E é uma boa opção, só que está bem valorizado e caro, né? Temos o Gatito Fernandes, tá? Aqui temos o Fernando Miguel. É uma boa opção, sim. Joga contra o Atlético Goianiense, que é o 19º, tá? Não ganhou nenhuma até agora. E na verdade ganhou uma, né? O Atlético Goianiense ganhou do Flamengo. Eu acho que foi só essa, não lembro de outras vitórias. Mas vamos lá. Tá em 19º, tá muito mal o Atlético Goianiense. Já era algo que a gente esperava, né? Que não é um time que tem um elenco muito bom. Mas o Fernando Miguel deve manter o SG aí e pontuar bem. Temos o Wilson, que é o goleiro aí do Coritiba, que é uma boa opção, sim. É um goleiro que quando o time vai bem, né? Quando o time mantém o SG, ele faz boas pontuações. Aqui, ó, 13 pontos, 8.3, 12 pontos. Ele pontua bem em algumas rodadas, né? Mas é uma boa opção para essa rodada. Ele faz algumas pontuações boas aí quando o time mantém o SG ou não perde muito feio assim, porque tem algumas rodadas que o time acaba perdendo de 2 gols de diferença, daí fica difícil, mas assim, 1-0, se o time ganha de 2-1, ele vai bem. Então é uma boa opção contra o Goiás. Temos o Marcelo Lomba, que deve manter o SG e tá bem desvalorizado, então dá para apostar nele. Tadeu, temos também o Matheus Klaus, do Bahia, que está levemente valorizado. Matheus Klaus, que foi bem contra o Inter, tá? Fez 3.80, primeiro jogo dele no Brasileirão. O Grêmio tá em 16º, tá? O Grêmio tá mal nesse início de campeonato. E pra gente ter mais cartoletas para as outras posições, eu vou com o Matheus Klaus. Acredito que ele pode manter o SG, então eu vou com ele no gol. Vamos para as laterais, que nas laterais aqui temos um problema. Eu vou escalar, não temos grandes opções aqui nas laterais, tá? As melhores opções são o Saravia, né? Como, assim, quando o Inter tem um jogo mais fácil, o Saravia é boa opção. Mas se a gente for olhar, na última rodada ele não foi tão bem, mesmo com o Inter empatando. Ele não manteve o SG. Não foi um bom jogo do Saravia, tanto que ele desvalorizou 1.11 cartoletas. Então não é um bom jogo, não foi uma boa pontuação do Saravia na última rodada. Agora não tá tão certo que se escalar o Saravia, você vai pontuar bem como nas primeiras rodadas, lá nas 3 primeiras, que ele fez muito ponto, né? Então tem que
ele é sim uma boa opção, mas não tá tão bem como tava lá nas primeiras rodadas do campeonato, tá bom? Então aqui, ó, nas primeiras rodadas, tá? Na primeira rodada ele fez 12.2, na segunda ele fez 17.3, na terceira ele já foi mal. Já não fez, na verdade não foi mal, mas não fez a pontuação das duas primeiras. Ele fez 5.1, ainda é uma pontuação boa. Daí na quarta rodada que ele jogou, né, que no caso foi a quinta, 7.7, depois 6.6. Daí foi poupado e 2.6. Esse 2.6 dele aqui foi muito abaixo do que ele vinha pontuando nas outras. Mas é sim uma boa opção. Eu vou escalar ele porque ele é um jogador caro, mas se ele fizer uns 5 pontos aqui, o que eu acredito que o Inter vai manter o SG, então se ele fizer uns 5 pontos, ele já valoriza assim bastante cartolas pra gente. Então é assim uma boa opção o Saravia. Temos o Reinaldo de pênalti e de falta, né, do São Paulo e joga contra o Bragantino. Deve manter o SG também. Aqui para baixo nós temos o Iago Pikachu, nós temos o Henrique do Vasco, Rua Fran, Jefferson. O Jefferson no Campeonato Brasileiro do ano passado ele vinha muito bem. Era um jogador que roubava bastante bola e fazia bastante desarme. Esse campeonato, até o momento, ele não está fazendo muitos desarmes. Ele tem apenas 7 desarmes em 4 jogos. Mas agora ele tem a vantagem das bolas paradas, que ele bate escanteio e faltas no Goiás. Então, o Jefferson é sim uma boa opção, pode manter o SG contra o Curitiba e fazer uma boa pontuação. E é barato, é bem barato. O Wendel também é uma boa opção, né? E é isso, né? Essas são as opções aqui que nós temos para lateral. Eu vou com o Reinaldo, tá? Agora vamos para nossa zaga, que aqui na zaga temos jogadores que no ano passado estavam pontuando muito bem e esse ano até o momento ainda não fizeram nenhuma grande pontuação. Na zaga a gente tem jogadores que no ano passado estavam muito bem e esse ano ainda não engrenaram com ótimas pontuações, que é o caso do Victor Cuesta. O Cuesta, ele pontuou bem, né, assim na maior parte das rodadas, mas com o SG nelas. Nas duas últimas rodadas o Inter perdeu o SG e ele negativou. Na terceira rodada o Inter perdeu o SG e ele negativou, então ele fez 3 pontuações negativas em 3 jogos que o Inter perdeu o SG. O Inter perdeu o SG apenas nesses 3 jogos. E nos 3 jogos que o Inter perdeu o SG, justamente o Cuesta foi mal negativando. Mas nas outras rodadas, quando o Inter manteve o SG, ele fez aí pontuações, nenhuma baixou de 4 pontos. Mas no ano passado, vocês lembram, a pontuação principal do Cuesta não era o SG, e sim os desarmes. Esse ano não está sendo isso, mas a gente ainda vai com o Cuesta mesmo assim, tá? Era só esse detalhe que eu queria trazer sobre o Cuesta. Ele continua sendo uma boa opção sim, mas esse é um detalhe importante. Temos o Rafael Vaz aqui, joga contra o Curitiba. Eu sei, o Goiás tá mal, mas o Rafael Vaz é sim uma boa opção, batedor de falta e pênalti do Goiás. Joga contra o Curitiba, no caso. E pode ser um gol de cabeça também, gol de bola parada, tudo mais. Tem chance do Rafael Vaz fazer gol e pode até manter o SG. Temos o Miranda, zagueiro do Vasco. O Diego, né, zagueiro do São Paulo. Mas eu vou ir com o Juninho, zagueiro do Bahia. Eu acho que vai manter o SG contra o Grêmio, que tá mal. Então eu vou apostar no Juninho, tá? Agora no meio de campo tem muita gente que tá escalando aí o Arrascaeta. O Arrascaeta tá como dúvida e é uma opção mais cara pra gente. Eu não vou ir de Arrascaeta essa rodada. Se ele for jogar, talvez até dá pra botar ele no meio de campo, mas acho que eu não vou botar porque ele tá muito caro pra gente aqui. É uma opção que é boa pra essa rodada, porque na última rodada foi mal, né, e desvalorizou bastante. Então essa rodada ele não precisa fazer uma pontuação muito alta pra valorizar.
Então o Arrascaeta é sim uma boa opção. Mas eu vou com o Thiago Galhardo do Inter, tá? É o artilheiro do Inter, é o artilheiro do campeonato. O cara entra durante o jogo, faz gol. Já tem 6 gols e 3 assistências em 8 jogos. Então o cara tá indo muito bem. Além de 8 desarmes, tá? 15 faltas sofridas e 2 finalizações defendidas e 3 finalizações para fora. Então é sim uma boa opção e ainda joga contra o Ceará, seu ex-clube. Então tem aí a lei do ex, né? Então, Thiago Galhardo, eu vou com ele. O Léo Cittadini é uma boa opção. Patrick. Temos o Felipe Bastos, o Benítez. Aqui, Vitor Bueno, Hernanes, Gustavo Ferrareis. Não, né? Porque é um jogo difícil, mas o Gustavo Ferrareis fez aqui algumas pontuações boas, tá? Mas é um jogo mais difícil para ele pontuar bem contra o Vasco. Temos o Edenilson, Bosquilha, Daniel Bessa, Andrei, que é uma opção mais barata no meio de campo do Vasco. E é isso, tem o Carlos Sanches, né, Patrick de Paula. Mas são essas as opções para o nosso meio de campo para essa rodada. Não tem nenhuma grande opção. Agora vamos lá. Temos aqui, né, Deixa eu só, antes da gente falar, né, sobre os nossos meias que a gente vai escalar, temos que dar destaque àqueles meias regulares, como o Dodi, tá, que é um meia, ó, que até agora não negativou, então isso é muito bom. Faz ali sempre 2 pontos para cima. Na última foi meio mal, mas é um meia bem regular. Temos também o Matheus Galdesani, Coritiba. O jogador negativou apenas na segunda rodada, mas sempre mantendo a regularidade. Na última rodada ele teve sua pior pontuação, mas tá sempre mantendo a regularidade o Matheus Galdesani, então é sim uma boa opção. Temos também o Fernando Sobral, que está aqui sempre na faixa dos 5 pontos. 4 pontos, 3 pontos, 6 pontos, 11 pontos quando dá uma assistência. Então, o Fernando Sobral é sim uma boa opção. O Dodi também, o Matheus Galdesani também. Agora aqui, eu estava pensando em de Benítez, só que ele está bem valorizado, né? Então, eu vou ir com o Daniel Bessa, tá? Que é uma aposta do Goiás. Eu vou ir com o Daniel Bessa, tá? Ele tem 2 gols em 6 jogos, 13 desarmes. Eu vou apostar no Daniel Bessa contra o Coritiba. E também vou insistir mais uma rodada no Bosquilha. Como eu fiz na última rodada, eu dobrei o meio de campo do Inter. Vou mais uma vez com Thiago Galhardo e Bosquilha. Agora vamos para o nosso ataque para fechar o nosso time, tá? Deixa eu só aqui escalar, né, aproveitar já e escalar o nosso técnico, que vai ser o Thiago Largue, mais uma rodada, tá? Porque, como eu já disse, o técnico é uma posição que a gente não pontua, não tem nenhum técnico que imite, que faça 8 pontos, 9 pontos, 10 pontos, não tem nenhum técnico que faça uma pontuação assim tão alta. Por isso que se a gente não tem tanta cartoleta, dá pra ir com um técnico mais barato. Então, voltando aqui, vamos lá com o nosso técnico, que é o Thiago Largue, né? Até agora fez 2 pontos, né? Então, não tem por que a gente mudar. Vamos abrir aqui, né, com o Marinho, que tá todo mundo escalando. O cara é muito regular. Na última, eu quase deixei ele de fora, mas acabamos apostando no Marinho na última, tá bom? Infelizmente, na rodada que ele mitou, que ele fez 23 pontos, a gente deixou ele de fora. Então, mas é um jogador que está muito regular, uma média de 10.84. Ele tem 4 gols em 8 jogos, 3 assistências, finaliza muito. O cara sofre muita falta e ainda faz alguns desarmes. O cara tem 43 faltas sofridas, então o Marinho é muito bom. Vamos apostar no Marinho mais uma rodada. E junto a ele, eu vou com o Cano do Vasco, tá? Que joga contra o Atlético Goianiense. O Cano é uma máquina de gols, como disse a FIFA, né? Como a FIFA disse, né, em seu tweet. 5 gols em 7 jogos, tá? E é isso aí, né? Temos o Thales Magno também, que é uma opção boa.
Gabigol, tem muita gente apostando no Gabigol. Eu não vou apostar no Gabigol essa rodada porque ele deve jogar. Se ele começar jogando, ele joga 45 minutos. Ou então ele fica no banco e joga os últimos 45 minutos. Ele não vai jogar um jogo inteiro, provavelmente. Provavelmente o Domenech vai fazer isso agora todas as rodadas, mais ou menos. Vai ir revezando 45 minutos para o Gabigol e 45 minutos para o Pedro. Então, não sei se é tão bom, né? Apostar em um dos atacantes do Flamengo. Aqui para baixo temos o Wellington Paulista, temos o Soteldo, o Eduardo Sacha, temos o Diego Souza, temos o Luciano. Luciano é uma boa opção, na última eu falei que ele era uma boa opção. Destaquei, botamos ele no time bom e barato e ele fez 10,50, foi bem o Luciano, né? Para baixo temos o Osvaldo. E é isso, né? Essas são as nossas opções aqui. E eu vou ir com o Wellington Paulista por enquanto para fechar o time. Nosso capitão é o Thiago Galhardo, tá? Como na última rodada. Esse é o nosso time para essa rodada, sendo para o time bom e barato. E vamos lá para o nosso time bom e barato, que começa com Matheus Claus no gol, na lateral Wendel e Jefferson, na zaga Diego e Miranda, no meio de campo Benítez, Thiago Galhardo e Arrascaeta, e no ataque Wellington Paulista, Luciano, Gabigol e como técnico Thiago Largue. O time custa 98,70 carletas, tá bom? Temos aí opções de vários times bem variados, né? Então eu acho que esse time vai ir bem, é bem baratinho aí. É um time que deve valorizar também um pouquinho. Tem alguns jogadores que estão bem valorizados aqui. Esse trio aqui, Miranda, Benítez e Thiago Galhardo, estão bem valorizados. Mas aqui Arrascaeta, Wellington Paulista estão desvalorizados. Luciano está bem valorizado, mas tem aí algumas opções que devem valorizar e algumas que, se imitarem, também devem valorizar. Então, é um time barato e bom, que deve pontuar. Não é um time muito para valorização, não. É um time mais para pontuação e barato, né? Então, é isso. Qualquer atualização desse time e do time principal eu faço lá no Instagram do canal, tá bom? @infofut_OFC, tá bom? Então segue lá já. Eu faço nos stories as atualizações, então ativa as notificações lá, né, dos stories, das postagens lá do Instagram do canal, pra quando eu postar lá a atualização dos times, você já recebe a notificação e ir correndo lá. Qualquer notícia de última hora sobre jogadores que não devem jogar, que devem ser poupados, jogadores que devem começar no banco, e tudo mais, a gente informa lá também. Uma hora antes do mercado fechar, eu vou informar lá algumas notícias e o time que vai ir para a rodada, tanto o time principal quanto o time bom e barato. Então segue lá, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o canal para ajudar a crescer. Valeu por assistir até o final. Falou e fui!